Era aquele, como se diz, a gente, poeirão, né? Vamos lá pro poeirão. Outros diziam, vamos lá pro campo do Cola. Na época tinha um pessoal que usava, né? Mas aí dizia, vamos lá pro campo do Cola. Bora brincar. Mas era só cachorrada de menino, né? Aí a trajetória minha trajetória já como embarcando, como se diz, no campo do futebol mesmo, foi lá no Forrasteiro, né? Quando aqui tinha duas equipes mirim, pequenininhas, de 8, 9, 10 anos. Aí um dia um menino que era o goleiro se machucou numa barra lá, ele foi chutar a bola, chutou um bolo de grama e se machucou, né? Quando se machucou aí, tira o goleiro, quem vai pra barra? Jorge. E tá bom, eu vou. Aí fiz umas defesas pra lá, e assim começou a trajetória. E eu comecei pegando gosto por a coisa, e fui chegando, e a idade foi chegando, 12, 13 anos. Aí eu fui começando a ter frutos, várias equipes, São José do Rio, que a gente tinha vontade, como era o Corinthians de Zuca, o Flamengo de Losa, de Luiz, que a gente chama Losa. E assim foi despertando a vontade, e depois, qual eram os times daqui? O Egipciense. O Egipciense era o time, como se diz, o papão da cidade, né? Aí a vontade de todo jogador, todo peladeiro, era jogar no Egipciense. Aí foi surgindo o Estrela, que foi outra grande equipe aqui, que era de Valdemir do Posto. E ali a gente foi tomando proporção. Na época existia dois goleiros bons aqui, que era o finado Vandelson, pai de Ia, e Tony de Manebelo. Aí a gente era doido para encaixar. Aí quando foi um certo dia, Tony de Manebelo se machucou e me chamaram para entrar no Egipciense como reserva. Eu fui. Tudo bem, aí topei o acordo. E uma certa a gente ia jogar contra o Águia de Monteiro, aqui, né? O Águia era um time na região, era respeitado. Aí quando nesse dia, Vandelson vai, amanhece com o dente inflamado. Quem vai para a barra? Jorge, é o goleiro. Aí pronto, ali eu, graças a Deus, fui bem na partida e fiquei sendo titular do Egipciense por vários tempos. Aí peguei, assim, vários anos pelo Egipciense, depois saí, fui pro Estrela, né, que era outra equipe. Aí formaram outra equipe aqui que era muito boa, que era a maioria dos jogadores do Egipciense que saíram também, foram jogar, que era o Palmeiras, né, de Luiz de Raimundo. Aí depois Palmeiras acabou, veio o Santástico, e assim são muitas equipes boas aqui que São José do RT. Rapaz, há 30 e poucos anos atrás, faz 30 anos que eu deixei de jogar, 30 anos. Parei novo demais, eu parei com 29 anos, parei mesmo porque, por uma brincadeira que eu levei a mal a coisa, né? Aí parei. Piada, né? Aí eu digo, não dá mais pra mim não, porque... Mas ainda assim, eu fui muito feliz no esporte. Nunca me machuquei, nunca briguei no esporte. Só tive derrotas, mas a maioria foi tudo vitórias para mim. Já cheguei a jogar contra times profissionais aqui, muito bem sucedido. Recebi propostas para ser profissional também na época. Fiz teste no Nacional, passei no esporte. O Santa Cruz de Santa Rita, quando estava no Copa do Brasil, jogou com o Flamengo. A gente jogou com eles aqui em casa. Ganhamos de 2-0. Eu fui um destaque, graças a meu bom Deus, né? Um destaque, e terminou o jogo, já recebi um convite para fazer teste. Mas eu casado de novo, né? Foi onde eu parei, pensei, digo, rapaz, se eu for, eu vou me embelezar com o mundo, com dinheiro, com a fama, vou esquecer da minha família. Aí eu não quis. Mas, graças a Deus, foi uma coisa muito tranquila. Essa minha vida do futebol foi tranquila demais, né? Vandelson Barbosa. No ginásio. Grande goleiro. Muito bom mesmo. Como ia, um bom goleiro. Ia. Bom jogador. Goleiro não, jogador, né? E assim, Lucas, mas Ricardo, eu tive essa trajetória não pela parte da minha mãe, que eu nunca vi nenhum deles jogar. Nem meu pai, né? Mas o pessoal dizia que meu pai jogava muito, né? Era um bom zagueiro. Meu tio, que eu acho que vocês já ouviram falar em Boi, né? Meu tio Elias, mas meu tio Elias já foi como se diz, à parte, né? Mas Boi, meu pai já dizem que jogava demais, né? E tudo veio ao começo assim, porque tive uma experiência dessa de chegar e ser um goleiro. Um dos personagens que eu já vi jogar mais bonito da minha vida foi meu irmão, que é conhecido, né?
que muita gente falava aí que era o melhor jogador, e teve muitas oportunidades de ser profissional mesmo, não foi porque a bebida não deixou. Era conhecido Nego Dé. Tive um sobrinho que era Hugo, que era um outro centroavante, vocês já viram falar em Hugo, chamado Marli, Hugo de 10. E assim fui, sucessivamente, e a minha caminhada foi essa, muito boa, graças a Deus. Nasceu Liane, minha menina, pensei que ia ser jogadora de vôlei ou de alguma coisa, que a altura tem. Aí depois veio Juan. Aí eu digo, pronto, agora Juan vai ser um atleta. Porque o pessoal, Juan era pequenininho, tinha um cabelo cacheado, nem birubiru, meu tio assim. Aí os meninos chamavam com ele birubiru. Porque ele tinha gosto, né? As pernas grossas. Eu digo, meu Deus, Juan vai ser um atleta. Mas aí Juan toma trilho para a poesia. Eu digo, graças a Deus, tudo faz sentido na vida, né? Gosto muito de artes marciais, essas coisas. Vaquejada, coisa que eu não entendo nada, né? Tudo é ao contrário. Se a gente estiver em casa assim, estiver passando um jogo na televisão e ele estiver perto, não, ele se retira. Agora, se for uma vaquejada, uma coisa, ele fica o tempo todinho. Quer dizer que já hoje se parou de jogar tem 30 anos, mas a tua pode futebol. Gosto, né? A gente vê assim, só que não causa muito espanto pra gente é a seleção brasileira, né? Porque hoje jogador, é tudo patrocinado e a gente não vê mais aquele jogar por amor mesmo, né? Mas eu acompanho mesmo o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que faz uns 10 a 12 anos que eu entrei no estado, acredita? Eu não vejo motivação. Antigamente você saía, eram os dois times principais daqui, Estrela e Egipciense. Eles trocavam de roupa onde? O Estrela era no posto, Pedro Salviano, e o Egipciense trocava de roupa ali em Marreco. Era como se diz, era as sede. Bom, quando saía dali você via 150, 200 pessoas acompanhando a gente. Era como se fosse uma procissão. Porque o povo valorizava o esporte. Hoje não, hoje a maioria, final de semana, chácara, bebedeira, outras coisas, não valoriza mais o esporte, né? Por isso que eu vejo assim o esporte sempre... Até o estádio. Carro de som na frente, avisando e soltando fogo. Era uma coisa, era lindo mesmo de acontecer aqui. Queria dizer que antigamente os bairros, eles tinham meio que uma união, tinham uns times dos bairros, e quando ia jogar, não, quero ver o meu bairro vencer o time tal, e o time tal contratou um jogador muito bom, não sei o que, tinha essa conversa, né? Exato, esse diálogo. Se perdeu. Aqui mesmo ali hoje, onde fica o posto São José ali, tinha um campo ali, você se lembra? Chamava o Campo do Planalto. Tinha um time ali, era o Náutico, era muito bom time, era muito bom, respeitado ali, era lagartixa, jogava muito para aquelas bandas, o time era bom mesmo, disputava aqui, dava gosto, né? O Ipiranga aqui tinha um time aqui, era bom, certo? Já foi campeão aqui várias vezes, o Planalto já foi, dava gosto de você ver, mas hoje não tem, hoje é um time representando a cidade. Eu vejo isso, essa falha. E antes tem um time do Ipiranga, porque tem um campinho do Ipiranga, bem que era um campo de treinamento. Exatamente, era o ponto ali, era o campo do Ipiranga, vamos pra lá. Planalto tinha um campo. São outros campos que, assim, as duas equipes que não tinham campo eram o Egipciense, toda vida eles tomaram conta, era a quarta e a sexta, e o Estrela, que era a quinta, a terça e a quinta para treinar. Mas o resto eram os pais mesmo, forrasteiro. Desses times aí, quais foram que resistiram ao tempo? O Egipciense? O Egipciense, né? Hoje a maioria é tudo veterano, ainda faz jogo aí de ano em ano, né? Festas de reis, eles fazem esse jogo. Já fui chamado várias vezes, mas minha missão é outra, né? Já te falou em Marreco, que foi um jogador também, né? Foi. Do Egipciense. Egipciense. Quando você começou nessa fase que você ia jogar, quais eram os atletas de São José que você lembra assim? Mas Vandelson era ainda, finado Raimundo, Dilcino Mané Mancini, tinha muito jogador. Marreco, ele era mais já chegado à idade, ele fazia mais treinar com a gente, né? Mas passaram muito, Paulo de Zerrampé, Pé Seco, Vitor, ali passaram assim por a gente, e eu alcancei, já jogamos junto, né? Muito bom, né? Marreco tinha um menino centroavante muito bom, Marrequinha que a gente chama,
Era um centroavante espetacular. Fez uma trajetória também na época da gente, no Egipciense, no Estrela. Na região aqui, tinha alguma equipe boa, como Tapetinho, Brejinho? Tinha. Tapetinho tinha o Internacional, que era conhecido. Corinthians era conhecido. Tabira. Tive a sorte de jogar com os dois times bons de lá, que era o Nacional de Tabira e o Sport de Tabira. Eram duas equipes boas. Tinha em Afogados tinha o Guarani. Em Monteiro a gente tinha o Águia. Em Teixeira tinha um Sport, que era... Hoje tem Ronaldo, tem João Mamão. Era muito bom as equipes. Tá entendendo? Tinha um jogo assim. Oxe! Aí você via o estádio, era lotado. Santa Terezinha tinha um Santa Cruz. Graças a Deus, assim, foi um tempo muito bom, né? Muito bom mesmo, assim, que a gente... Os jogos eram amistosos ou campeonatos? Era mais amistoso, né? Aí formava campeonato, aí era como se diz, era tudo no estado, né? Teve um tempo assim, Doutor Paulo era quem gostava muito de esporte. Só foi um prefeito, Evandro entrou assim, mas não dava valor muito, não. Mas Paulo Jucá dava muito valor ao esporte. Chegava a festa universitária. Festa universitária, pronto. Aí se formava a seleção. Era os treinadores saíam escolhendo, era o finado Zé Estaco, o finado Joel, eles, Flávio Lira, escolhia Jorge Banvita, que a gente chama de Jorge Vera, professor de educação física. E eles saíam escolhendo, né? Aí formava a seleção e a gente jogava com os times de Recife. Náutico, Sport, Santa Cruz. E era muito bom. A gente jogava a troco de quê? De nada, que a gente não ganhava nada, era cachaça e as entradas de festa e bebida a noite todinha. Pronto. E o fato de jogar bola e dizer assim, dentro no esporte, e o Otônio tocando ciranda na rua e a gente dançando. Era a farra, era essa. Jorge jogava com vocês? Jorge... Não, Jorge era árbitro e professor, que era mais como um técnico, né? Treinador pra gente. Mas era muito bom, Jorge. Toda a vida eu trabalhei com ele e gostei, né? E outro, assim, um destaque da minha vida também foi nos jogos escolares, né? Eu nunca tinha participado e comecei a estudar. Graças a Deus fui campeão 3 ou foi 4 vezes em Afogado, né? Regional. E tanto salão como depois handebol, né? Joguei handebol muito. Joguei muito handebol. Não, handebol eu jogava no ataque. Tinha facilidade? Tinha facilidade demais, né? E assim, o ponto que eu achei muito bom foi ter passado essa temporada todinha desses times daqui, mas o que eu achei melhor foi assim, que eu ficava besta, dizia, meu Deus do céu, por que São José do Egito não participa? Hoje eu não sei se chama terceira divisão do estado, né? Mas antigamente era Copa do Interior. Aí, na época, fui eu, participado pela seleção do Tuparetama. Mordido do Porco, Bateca, não sei se vocês conhecem, eu, Mordido do Porco e Bateca. E eu achei incrível porque a gente foi o terceiro colocado no estado, do Tuparetama. Uma classificação que a gente ficou besta mesmo assim. E foi onde veio o despertar também de algumas equipes me chamar como time de pesqueira. Pra mim pra lá. Eu digo, não, rapaz, não posso não, porque casado e tem até 2 despesas, né? Eu sei que aqui não vai dar para me cobrir a despesa de casa, aí foi muito bom. Foi ficando por aqui mesmo, né? A gente conversou bastante sobre gerações, sobre Campinas, sobre como era antigamente, como é hoje. Qual a sua visão, assim? Ainda dá para a gente retornar? Porque o mundo está mudando, né? Hoje em dia o menino, que a gente disse, não tem um campinho. Será que ainda dá para a gente resgatar um pouco disso? Se tivesse, como eu acho que seria bom. Ô Ricardo, para tudo a gente tem que dar o começo, o pontapé inicial. Eu não sei como é o secretário, se ele gosta, se não gosta, mas eu acho que o sentido da vida era você começar abrindo campos, né? Você chega no Ipiranga, não tem um campo hoje. Você chega lá no Planalto, não tem um campo. Você chega nos Borges, não tem campo. Aí quando todo time quer ocupar, vai ocupar tudo de uma vez o estádio. Não pode todo terça, quarta, quinta, sexta treino dentro do estádio, que mata a grama, né? Não tem, o clima da gente aqui não é suficiente para... Exatamente, né? Também tem umas coisas privadas, né? Aí você já... Tudo bem que é mais confortável você pagar 50 para jogar bola. Mas... tirar aquele menininho que R$5, R$10 por semana já
não é todo mundo que consegue, não. Aí já dá meio que privatiza o negócio. Exatamente. E o campinho que é onde a pessoa só precisava ter vontade de jogar. Vontade de brincar, exatamente, de correr. É como você diz mesmo, você chegar hoje para você pagar para jogar, não é uma coisa que você gosta, você tá ali arriscado quebrar um pé, uma perna, e você ainda tem que pagar para brincar, eu acho isso errado. Eu acredito assim, Ricardo, pelo que você me falou aí, se a gente começar a ter um olhar diferente sobre o esporte, tem. Antigamente se terminava um campeonato egipciense, em cima do egipciense já fazia um veterano, dava prioridade à juventude e o mais velho. Quando terminava o veterano aqui, era quadra, era salão. Muitas vezes com as mesmas equipes que fez o campeonato egipciense. E assim não parava, a gente via era uma coisa que não parava, motivava mesmo. Hoje em dia você chega no centro da cidade, você não tem para onde ir à noite, tem? A não ser um boteco para beber cachaça. Um jogo vai para onde? Fica na praça ali. E se tivesse um jogo, campeonato, mesmo escolares, municipais, bairros, eu acho que a coisa começava a andar. Precisa disso, você precisa pegar, incentivar a criança e começando fazendo categorias, né? Fazendo categoria porque ali você vai chamando, como se diz. Se leva uma criança de 10 anos a 12 anos, já vem pai e mãe, um irmão que vai vir, vai incentivando e termina. Eu acho isso muito necessário, assim, que a gente, como a gente fala, dar o pontapé inicial, fazer campeonato bairros. Você chega antigamente, Ricardo, como você mesmo disse, chegava ali, a gente chegava no posto de gasolina, você via 10, 12, 15 carros saindo ali, bora, rapaz, bora. E você ficava sem opção ali, eu vou pra onde? Tá entendendo? Você vê, chega hoje num canto, você não vê mais um carro saindo do time de futebol. E um dia eu estava conversando com até o secretário, ele disse, rapaz, faz torneio esses municípios. Não quebra uma prefeitura, não quebra você pegar aí R$ 1.500, todo mês você faz um torneio, 3 premiação, quebra? Não. Incentiva o peladeiro a jogar, incentiva você chegar numa época, campanha, você incentiva. Agora faça campo. Você botar um carro de som num campo, precisa disso. Eu acredito que precisa. Na sua época tinha os clubes rurais também, os times, para ter Macambira? Tinha, sim, tinha. E era muito, muito assim, evoluído os torneios, como a gente chamava, né? Você chegava lá na Macambira, meu Deus, era um campo de avelóis ali, era na pedra, porque tinha uma parte do campo ali que era pedra, outra era boa. Hoje não, disse tem um campo bom, né? Planozinho. Você chegava ali, era assim de gente assistindo. Você chegava ali em Riacho do Meio, aquele campo ruim, era lotado. Todo canto onde você chegava tinha gente, muita gente mesmo. Você via ali nos grossos. Hoje é porque eu não sei se vocês alcançaram o campo dos grossos. Já jogou, né? Pronto. Era você jogando, se viesse um carro, você tinha que parar o carro passar na beira da... porque não tinha espaço. E era... Exatamente. E era muita gente. Eu acho que o que precisa a gente é incentivar, né? A história que estava contando aqui mais cedo sobre o Forasteiro mesmo. O Forasteiro aqui foi um dos pontos que mais juntou menino na história de São José do Egito. Quem jogou bola aqui no Passando Forasteiro, ele diz, não, eu não joguei bola em São José do Egito. Um domingo era 3 campos lá. Era. Quando o Jorge começou a jogar o Forasteiro já? Já tinha. O Forasteiro é muito antigo, né? Muito mesmo. Porque eu nasci, como se diz, nasci na Paraíba e vim me criar em Pernambuco. Eu sou filho natural da Paraíba, né? De Água Branca. Aí vim 6, 7 meses de idade, 8, eu vim embora pra cá e pronto. Aí fiquei aqui, meu coração é dividido em 2 partes. Mas eu me considero egipciense. Além do Forasteiro, quais outros campos? Eu lembro que eu já joguei em vários aqui. Quais outros que você lembra assim da sua época que não tem mais? É tudo meio que tá aí. Uma coisa que está mais em extinção do que jogador de bola é campo. Tinha aqui o campo do Jaburu, já ouviu falar? Não, onde é que é? Era aqui perto da casa de Roberto Sampaio. Aqui dentro. Sim, você descia ali, tinha um campo ali. Bonzinho, rapaz, o campo. Né? Eu lembro que tinha lá em cima, que você vinha assim por trás, subia, era bem maluco. Hoje em dia tá cheio de casa. Tá cheio de casa, né? Não sei se é esse.
Não, do Jaburu era você descia mais para baixo, tinha. E tinha outro campo ali perto, onde é o Veneza, lá em cima, perto da faculdade, tinha um campo ali que era depois que acabou o campo do Planalto, foi para lá, né? Ficou tendo muito jogo lá. E era a participação muito boa do pessoal, muito boa mesmo. E eu acredito assim que a gente precisa disso, é uma restauração no esporte. Eu não sei se o senhor concorda. A gente tá falando em campos grandes. Mas e os pequenininhos, que era aquele moleque que todo dia tinha. Eu vejo da minha avó ainda alguém que joga bola. Por passar, eu tiro uma foto, o pessoal não acredita que tem ninguém jogando bola. Tem. E eu sou professor, passei por um tempo na escola, eu reclamava muito com eles. Falei, minha gente, se a gente não abrir a quadra aqui, vocês não jogam bola, façam um campinho. Nessa geração de vocês tem que aprender a se virar sozinho. Faça um campinho. Pega uma enxada, limpa um lado desse. Se não for o society ali, não for o ginásio de esporte ou a quadra da escola, ele não joga. Era isso que é assim, Ricardo, que eu sempre vi no meu pensamento, se eu fosse uma pessoa que eu tivesse condições financeiras, eu fazia isso. Principalmente quadra poliesportiva em cada bairro. E abria para a molecada jogar. Antigamente a gente brincava bola no meio de rua. Tava duas bandas de tijolo um lado, do outro, e pronto. E arrancava a cabeça dos dedos e jogava areia em cima e tava tudo bem. Não era? A briga passava a bola, passava por cima da. Através se não passasse direitinho, não era. Valia não. Roubou, tá roubando. E assim, eu acho que precisa disso, cara. Precisa dar prioridade, assim. Hoje em dia o cara só quer jogar só num gramado, um tênis bom, chuteira boa, né? Antigamente era todo mundo descalço, era aqueles espinhos cabeça de touro, o cara passava o pé no chão de novo, ficava um estoco dentro, o cara não tava nem aí. Era brincar mais pela brincadeira. Pela brincadeira. Brincadeira que era bom demais. Você chegava em casa suado, tomava um banho e ia pro cinema. Mas acho que no meio da briga não tem confusão. Não, era como se diz assim, tinha aquele, mas tinha a turma do deixa-deixa, né? Epa, para com isso, para. Não, tá aí pro cara se abraçar, me desculpa aí, rapaz, foi porque tu entrasse em mim daquela forma e... Não, ali tava tudo tranquilo. Mas era muito bom, viu? O tempo foi muito bom. Eu sinto, assim, vem enquanto sinto saudade, sabe? Eu ainda pego meu neto e ainda brinco de bola com ele ali. Sinto saudade, assim. Parei de uma vez, por uma besteira política. Era ainda não, epa. Eu tenho uma base de uns... Entre medalhas e troféus, eu tenho uma base assim, uns 300 e poucas medalhas com troféu. O melhor goleiro, de campeão, de todo mundo. Qual foi Você foi goleiro por muito tempo. Qual foi o atacante mais difícil que você fala, rapaz, eu vou enfrentar esse cabo hoje, vai ser complicado? Foi Roberto Fute. Era bom. Você conhece? Roberto? Roberto Fute. Roberto e Mário Justino. Roberto sabe quem é o gago ali que tem uma oficina? Roberto eu acho que foi o centroavante mais habilidoso que eu vi na face da terra. Era um centroavante, logo ele batia com as duas pernas. E era ligeiro. A gente quando veio... Teve um jogo aqui que a gente foi um destaque, eu mais Roberto. Graças a Deus foi contra a seleção da Paraíba. Um jogo festa. Festa universitária aqui. E a maioria dos jogadores estava tudo de férias. Tinha Romero do Náutico, que morava na Paraíba, Coco, Silva de Ouro, Didi. Eles estavam tudo, Jorge Paulo, que era goleiro do Campinense, estava tudo de férias. Aí teve jogo festa, sabe, né? Que o cara vem, vamos para as festas. Aí descemos aqui, a seleção da Paraíba, que a gente era representado pelo Nacional, eu fiquei besta que eles passaram 40 minutos dando um esquema para entrar em campo. Quando entrou, aí eu escutei, quando o Nego Coco, que era um lateral direito, disse: vamos botar no quadrado esses bestas. Aí Rogério, que tinha uns ouvidos bons, o irmão do doutor Romero, que era um zagueiro de tanques. Aí Rogério disse: olha, vamos botar a gente no quadrado. Mas deixa que, assim que bater o centro, enfiou uma bola de primeira para Roberto. Roberto deu um drible nos dois zagueiros, que eles caíram de uma vez. Aí Roberto malhou 1-0. Malhou 1-0, aí o treinador começou chateando, enchendo o saco do jogador do Nacional. Como é que pode dois zagueiros cair num drible do menino? O Roberto era bem novinho. Poxa, aí no segundo tempo, assim que começou, o Roberto botou outro pra cima, deu outro drible no zagueiro, o zagueiro caiu, aí fez o outro gol. Aí Roberto disse: vamos botar no quadrado,
Mas era um centroavante tanques. Ele, Marrequinha de Marreco, era bom. Hugo, era um centroavante ligeiro, né? E era assim, ligeiro e batia forte, né? Agora, jogador de categoria, nunca vi, até hoje, foi nem Nego 10, meu irmão. Era incrível. Mas a gente todo mundo conhece 10. Aqui teve muitos, assim, se a gente for sentar, a gente passar aqui, entra por a noite, amanhece o dia, botando na ponta do lápis aqui. Muito, aqui tinha uma frota de jogador que era boa demais. Joguei com alguns, assim, dessa geração. Eu sempre contei, mesmo agora eu não vejo muito, mas eu acho que é mais por causa dessa ausência dos campinhos mesmo. Não tem mais tanta gente habilidosa como tinha. Isso a gente vê na própria seleção brasileira. Há 15, 20 anos atrás, por falta de. Porque o drible, né? Ele é um negócio que você é treinado, você tem que driblar. O cabo estava ali, um buraco no campo, o espinho cabeça todo. O cara passando na tia do cabo da bicicleta. E, tipo, eram várias habilidades que você juntava ali para ser um jogador. E hoje em dia é tudo muito certinho. E os fundamentos, eu acho que eles são treinados assim, às vezes até pouco. A gente não vê um jogador. Quantos gols de falta a gente vê no Campeonato Brasileiro? Não vê mais não, cobrador de falta não. Não tem porque dizem que machuca, não pode cobrar muito. O Rogério sempre bateu não sei quantas faltas no treino, não deixa mais bater, cobrar muitas faltas. Chilavé, que era os goleiros artilheiros que a gente via, né? Hoje você não vê mais um cobrador de falta, não. Você não vê um cobrador de pênalti? Você não vê mais. Hoje o cara bota a bola no pênalti lá e sai lá para fora da grande área, vai lá na bandeirinha, ainda vem rodando o campo todinho e ainda cisca ainda 10 minutos ainda para bater o pênalti. Aí quando faz uma besteira. Quando a gente jogava bola, quem batia pênalti era 10, o que batia forte. Ele dizia, não, vai ali ajeitar a bola e ficava olhando para lá. Dava 2, 3 passos. Soltava aquele limão, pronto. O goleiro nem se mexia. Hoje em dia, não é, sei lá, o futebol tá tudo mecânico. O professor, como a gente chama, o treinador, ele só quer saber sua velocidade, quantos quilômetros você joga por dentro de um campo. Que besteira é essa? Que vale para mim, que eu acho que no esporte é placar. Uma vez eu me lembro que numa entrevista perguntaram a Dario, né? Dario Pereira, que a gente chamava Dadá Jacaré com ele. Dario, qual foi o gol mais bonito que você fez na sua vida? Ele sabe que ele pegou na minha canela. O Atlético ganhou de 1-0, foi campeão. Isso eu acredito que hoje que vale é você ter um esporte para apresentar. Pegando a seleção assim, a Copa de 82, você tem 4 anos. Isso foi uma Copa muito difícil para o brasileiro, né? A Copa de 82 você via era uma seleção, dava gol. Zico, Falcão, Sócrates, dava gol. Dava um gol. Você era uma escola, eles brincavam com a bola. Sério, você não desastre. Dava certo, né? Era. Foi assim que a gente tive tanta raiva que rasguei as camisas da seleção. A de 2006 também, só que a de 2006 foi mais por É? coisa. Mas a de 82 era mais forte. Uma seleção que todo mundo... Tem poucas seleções, tem poucos times que, mesmo sem ganhar alguma coisa, é lembrado. E você vê qual era o jogador que tinha de fora. Não tinha jogador. Era tudo jogador brasileiro. Tudo que atuava no futebol brasileiro. Hoje em dia você não tem um jogador brasileiro participando de uma seleção. O empresário, ele pega, ele patrocina, ele quer ver você jogar. Porque existe isso, né? É identitário. Exatamente. Você sai com bem novinho. Tem uns que já nascem lá. Aí sabe o torcedor a dor que ele sente quando ele perde o título. Para ele, não, é 1 milhão lá. No outro dia ele está em Londres, novamente, lá na casa dele. Eu vou trabalhar para jogar de novo. Qual é o jogador hoje? Que é um escravo. O jogador é um escravo. O profissional é um escravo. Ninguém pensa que é luxo, não. Ele é um escravo. Ele, como se diz, mora no clube e passa em casa. Ninguém pensa que termina um jogo, ele vai para casa, não. Às vezes fica em sede mesmo ainda. Tem treinador, não, que libera. Vai para casa hoje, amanhã de manhãzinha tu volta. Tele Santana era assim. Terminou a partida daqueles e amanhã, um exemplo, 8 horas na concentração. Na sede do clube, né?
Mas hoje em dia não, hoje em dia é aí, por isso que o cara quer ganhar muito, porque é uma carreira curta. Hoje em dia você vê Fábio no Fluminense faz 50 anos, Tem uns que com 30 já tá abandonando, vai embora, como se diz, sobe cedo. Tem uns que machucam muito também, né? Tem uma questão física, né? Muito jogo, né? O cara profissional de 70 jogos no ano, 80 jogos no ano. Ontem eu tava vendo até no YouTube, a Abel do Palmeiras reclamando de uma sequência de jogos seguida. Todo mundo sabe que o campeonato brasileiro é dessa forma. Você joga quarta, domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. A Abel já está quase 10 anos dentro do país. Ele não tem de reclamar, né? Ele tem que ter um elenco para modalidades. Você está acostumado com um elenco para jogar a quarta e o domingo, quarta e o domingo. Todo campeonato aqui é quarta, domingo, quarta, domingo. Você falou, a gente perguntou sobre o atacante que você enfrentou mais, assim, que era melhor que você viu para você. E desse, falando de futebol profissional, tinha algum ídolo, algum goleiro que você olhava assim e falava, rapaz, se eu agarrasse com esse cabagarro, tá feito. Para mim tinha 2 goleiros bons, que eu sempre assim espelhei muito nele, né? Leão, Emerson Leão, né? E João Leite do Atlético Mineiro. Daquele primeiro campeonato. Era João Leite. Todos os dois chegaram, graças a Deus, assim, a vestir a camisa da seleção. E eram 2 goleiros que eu via que tinha qualidade, né? Leão era mais esquentado, mas João Leite era mais um cara mais... Leão, ele pegava uma briga toda. Um dia aquele Nego Serginho Chulapa, né? Leão caiu e depois o Serginho foi lá agradecer a ele pelo chute. Ele, parabéns, e pisou nas mãos dele. Então, daí foi um pé de briga. O jogador hoje é como se diz, ele tem que ter a cabeça fria. Hoje tem câmera em todo canto, né? Antigamente. E antigamente não tinha, mas o cara tem que ser cabeça fria. Eu sempre, assim, eu saí, parei, porque foi uma decisão minha também, né? Graças a Deus, nunca me machuquei, graças a Deus. Mas eu parei de livre e espontânea vontade, né? Uma besteirazinha lá dentro do estado, havia uma políticazinha, aí eu digo, epa, peraí, assim não dá isso. Na mesma hora que saí do estado, porque eu sempre gostava de calça, para pegar a bola, aquelas calças com as almofadas do lado, eu tinha tudo, né? Eu nunca precisei de nada, de material de clube, não. Só a camisa, né? Quando eu sempre gostava, era. Mas assim, aí quando cheguei, tinha um menino assim, eu tinha ido de bermudão, tirado o bermudão para vestir a calça, eu cheguei e disse, ei, vem cá, toma, uma chuteira rainha novinha, tinha ganhado. Oxente, eu não quero mais não, tirei a luva dele, nem mais não. Ali mesmo eu parei. Cheguei em casa, o Hugo era vivo, ele disse, Hugo, pega essas, limpa e sai as estantes que eu tinha lá. Eu digo, limpa, leva a medalha, leva tudo aí. A minha história é essa, né? O que você traria dessa São José do passado para São José do presente? Olha, se a gente pudesse colocar e trazer, a gente ia trazer bastante coisa. A gente ia e principalmente na área do esporte, ia trazer um incentivo para essa juventude. Porque a gente vê essa juventude hoje se afogando nas drogas, nas redes sociais, a gente vê isso. E é como eu sempre digo, se a gente tivesse a possibilidade de começar a fazer torneio nos bairros, isso ia desmotivando muito jovem a sair, porque ele tinha um compromisso, ele ia querer jogar. Eu digo não só o futebol, né? Mas tem a mulher que pode jogar o handball, vôlei, né? Mesmo salão. Isso motivava muito, né? Fazia os campeonatos, não quebra não. Eu sempre digo, não quebra. Você chegar, dar prefeitura participar com uma premiação e chegar no final, acaba de dar um prêmio, rapaz. Não quebra, não quebra. Uns dias atrás eu estava falando com o Kaique, mudando assim o estilo, falando com o Kaique. Kaique, a gente tem festa universitária aqui, a gente tem, festa de reis, a gente tem uma festa grande, festa universitária. A gente não tem uma festa São João. Nem vamos ter, porque na Redondeza não tem São João, né? Tem São Pedro, João Pedro, mas não tem São João. Kaique, trabalha essa possibilidade nas escolas, você fazer quadrilhas, faz uma apresentação aí num tipo de um concurso, né? Faz um concurso aí de quadrilha aí, dá uma premiação, isso incentiva
o jovem a brincar. Se a gente tiver esse incentivo, a gente sai um bocado de coisa, a gente deixa para lá.